Então, vamos lá, vou tentar compartilhar aqui, para ver se eu estou conseguindo compartilhar o texto. Ok? Está em modo apresentação? Tudo ok aí? Sim, professor? Sim. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. É com muita alegria e satisfação que nós nos reunimos aqui, mais uma quarta-feira, para a roda de conversas com pesquisadores das relações internacionais, tá? O Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem, GECAL, realiza um evento virtual chamado Roda de Conversa com Pesquisadores das Relações Internacionais, na Universidade de Brasília, que é voltado para os alunos da graduação em Relações Internacionais e Letras Português do Brasil como segunda língua e de pós-graduação em Linguística, com ênfase na linguística aplicada crítica. Contamos com a presença de dezenas de colegas e pesquisadores reconhecidos tanto no Brasil quanto no exterior. Vocês podem visualizar ao lado as interações que nós já tivemos e as futuras interações que nós teremos. Hoje nós temos, né, a grata satisfação de ter, né, um diálogo, um momento com o professor Kleber Aparecido, é, dentro ali, né, do tema internacionalização do ensino superior e decolonialidades. A gente não poderia deixar de externar nossa gratidão ao GECAL, ao grupo de pesquisa, qual eu, o professor Kleber, Ademar, fazemos parte, ao Proformação, ao canal Proformação, da professora Kátia Martins, que muito tem colaborado, né, com a difusão do conhecimento e com essas iniciativas, que nós estamos organizando. O texto que hoje o professor Kleber vai tentar escorrer ou falar um pouco, debater conosco, é um texto que ele é resultante de uma entrevista feita pelo assessor de extensão e relações internacionais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Samuel de Carvalho Lima, como pesquisador, professor do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília. Essa entrevista foi feita por professor Kleber Aparecido da Silva e foram propostas três perguntas, três questionamentos, né, três temáticas. A primeira, a relação entre internacionalização da educação no sul global, educação crítica e translinguagem. O segundo tema, os desafios para o desenvolvimento da internacionalização de uma instituição de educação no Brasil. E a terceira temática, os impactos resultantes da internacionalização de uma instituição de educação no sul global. As perguntas e respostas foram organizadas em sessões nessa ordem, dando uma dimensão, a partir da perspectiva da linguística aplicada, de problematizações que nos ajudam a caminhar para a construção de uma identidade mais participativa do Brasil e do sul global no contexto internacional. Ao lado, vocês podem visualizar a revista, né? O texto está publicado na revista Linguagem em Foco, e está aqui o DOL, mais adiante a gente disponibiliza o canal. E agora vamos falar um pouquinho, mínimo, sobre o professor Kleber, porque se a gente começar a falar, não para. A gente tem muito a dizer, não só como pesquisador, mas como um ser humano ímpar, é, a qual nós temos assim um grande privilégio, né? É muito bom passar por essa vida e ter o privilégio de conhecer e estar, com o professor Kleber Aparecido. Ele é tudo isso que a professora citou e um pouco mais. O professor Kleber, ele é licenciado em língua inglesa pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em linguística aplicada pela Unicamp, doutor em estudos linguísticos pela Universidade Estadual Paulista, realizou seus estudos de pós-doutoramento em linguística aplicada pela Unicamp, em linguística aplicada e estudos da linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina, em linguística aplicada na Penn State State University,
nos Estados Unidos, em estudos linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais, em humanidades, direitos e outras legitimidades pela Universidade de São Paulo, em didática das línguas pela Universidade de Genebra, Suíça, e em educação multilíngue e letramento pela Universidade de Windeside, África do Sul. Em 2022, foi, né, visitante em empreendedorismo, educação e inovação no Brasil pelo Departamento de Educação em Stanford, em São Francisco, Estados Unidos. Atualmente faz parte da Comissão de Assessoramento Técnico em Linguagens e Códigos e suas tecnologias da Diretoria de Avaliação da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Seus principais campos de interesse incluem linguagem, gênero, raça, educação linguística, raça, relações internacionais, decolonialidades, linguagem, discurso e identidade, multiletramentos, políticas linguísticas internacional e educação crítica na formação de professores. É bolsista, produtividade em pesquisa pelo CNPq e pesquisador em Stanford University. A sequência das nossas atividades se dá da seguinte forma: nós temos agora 5 minutos para essa breve apresentação. O professor Kleber vai ter 45 minutos para a apresentação oral, com auxílio dos slides. Após, a audiência tem 45 minutos para conversar, e fazer os seus questionamentos a partir das apresentações e, ao final, nós temos de 5 a 10 minutos para as considerações finais. Eu peço à audiência que possa ir se manifestando pelo chat para a gente organizar a fila, as falas. Seria muito interessante que todos pudessem abrir as câmeras, abrir os microfones para que vocês possam interagir com o nosso convidado. A gente fica muito, muito feliz, né? Muito empolgado. E, professor Kleber, seja bem-vindo. Essa sala de aula é toda sua e a gente está, eu realmente estou muito feliz hoje por participar desse evento juntamente com você. Muito obrigado, viu, Leide, pela sua gentil apresentação. Muito gentil da sua parte essa apresentação. Eu queria em público, viu, Leide, externar minha gratidão pela sua existência e pela sua resistência, tá, Leide? Eu me sinto super honrado de supervisionar sua tese de doutorado. Você é uma mulher negra do Nordeste, que tem feito um trabalho belíssimo no Instituto Federal. E certamente ter você, viu, Leide, como minha supervisionanda, como minha orientanda, como minha amiga, né, Leide? É um privilégio. Eu queria destacar que também essa breve agradecimento à Leide é muito pouco mediante a sua existência hoje no mundo. Eu queria agradecer muito, viu, Leide, pela sua existência e pela sua resistência. Eu Obrigada, queria saudar. professor. Você é um presente para mim, viu, Leide? Meu presente. Eu não vou falar que você é minha xodó, porque tem outros orientandos de doutorado que estão aqui. Se eu falar que você é minha xodó, aí vai gerar um ciúme. Então, você é um dos xodós que eu tenho também na minha vida. Ademar, vários aqui que estão aqui presentes, acho que vai ser maravilhoso nós estarmos juntos aqui, tá bom? Muito bem. Então, eu vou pedir autorização para vocês, gente, se vocês permitirem de eu compartilhar com vocês os slides, e depois dessa minha fala, eu iria disponibilizar esses slides para todos vocês, pode ser? Eu vou disponibilizar todos esses slides para vocês, via WhatsApp, ou via e-mail, ou via WhatsApp, e-mail, ou outro mecanismo que vocês desejarem, então, tá bom? Eu vou pedir a licença para vocês, eu vou tentar compartilhar os slides, vamos ver se vai dar certo. Então, vamos ver se vai dar certo. Tá aparecendo para vocês os slides agora? Vou tentar colocar em tela cheia só para ver se vai dar certo. Vocês poderiam só fazer um sinal para mim, fazendo um favor, se os slides estão aparecendo para vocês aí? Tá ok para vocês? Perfeito, Leite. Muito obrigado, então. Então, a minha ideia hoje, eu vou tentar falar com vocês, gente, nessa minha apresentação, justamente sobre esse texto que a Leide fez menção para vocês, que é meu texto, acho que ele parou o compartilhamento, mas eu acho que vai dar certo agora. Acho que deu certo agora o compartilhamento, né? Então, eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre o processo de internacionalização do ensino superior no sul global e apresentar para vocês alguns avanços e desafios.
esse meu texto, que foi uma entrevista feita pelo professor Samuel, eu queria tentar alinhavar a discussão que eu faço nesse texto com a expansão daquele livro que eu organizei com o professor Lauro Sérgio Machado Pereira, que foi meu orientado de doutorado do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, em que a gente discutiu um pouquinho o processo de internacionalização do ensino superior no sul global. Então, antes de fazer menção à entrevista e fazer menção a esse meu livro, eu queria agora, de antemão, fazer menção para vocês, né, que eu estou, no momento, eu não estou na Universidade de Brasília, tá? Eu sou Universidade de Brasília, mas nesse momento estou aqui no Rio de Janeiro. Eu estou em reuniões no G20, na parte de educação. Eu também estou aqui no Rio de Janeiro para participar do CLAFEL, o nono Congresso Latino-Americano de Formação de Professores, e vim para cá para a gente discutir também com as embaixadas e os consulados acerca do processo de educação internacional, né? Então, mas eu queria, né, Leide, saudar os colegas, os amigos. Quando vocês forem para Brasília, não hesitem, né, Leide? Eu vou ter o imenso prazer de recebê-los em Brasília. Prometo que eu vou recebê-los no aeroporto, ou vou recebê-los no ônibus, eu vou recebê-los de onde você vier, eu vou estar recebendo vocês. Eu gostaria de apresentar, né, justamente uma Brasília que muita gente não conhece. Porque a primeira representação social que as pessoas têm de Brasília é de um local onde se faz politicagem e não política propositiva. E eu queria destacar para vocês que, embora esse local chamado Brasília é conhecido como local de politicagens, naquele sentido não positivo, mas é um local onde se faz políticas propositivas, né? Então, eu queria destacar, se alguém tiver a oportunidade de visitar a Universidade de Brasília, eu terei imenso prazer de recebê-los, assim como o nosso grupo de pesquisa. Eu queria também, nesse momento, apresentar para vocês algumas reflexões que eu estou fazendo hoje na condição como professor visitante, mas como pesquisador na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Eu tive o privilégio de ficar em 2022/2023 na Universidade de Stanford, mas eu queria destacar para vocês que quando eu falar de Stanford, gente, eu não estou falando da questão do do norte global. Quando eu falar de Stanford, eu quero falar das escolas públicas de São Francisco. E eu quero trazer para vocês algumas reflexões que eu tenho pensado o que que é uma universidade, que é parar de fazer pesquisa sobre sociedade ou sobre comunidade e fazer pesquisa com comunidade, né? Quando eu estive na Universidade de Stanford, na condição de professor visitante, e também na Universidade de Wits, na África do Sul, a gente não ficava dentro da universidade. Eu estava dentro da comunidade. Tá claro, gente? Então, por eu trabalhar com questões de raça, eu estava bem interessado, a Leide sabe, né, Leide? A Leide Ademar sabe, eu estava muito interessado em estar dentro de uma escola pública Black dos Estados Unidos. Eu desenvolvi pesquisa com a escola daquele filme chamado Coach Carter. Não sei se vocês conhecem aquele filme, Treinador Carter. Então, eu fiz uma pesquisa dentro daquela escola pública, em diálogo com a própria, vários pesquisadores da educação da Universidade de Stanford, e diálogo também com o professor Donald Harris, né, o pai da Kamala Harris, que foi a candidata à presidência nos Estados Unidos, e com outros pesquisadores que trabalham com questões de raça lá na Universidade de Stanford. Eu queria também destacar aqui algumas reflexões que eu vou trazer para vocês. Elas reverberam algumas experiências que eu tive na Universidade de África do Sul, da África do Sul, Universidade de Wits, na África do Sul, em diálogo constante, né, com o meu amigo, meu parceiro, Leket Makalela, da Universidade de Wits, na África do Sul, que eu quero apresentar para vocês algumas reflexões. E, por último, apresentar algumas reflexões que eu tenho tido e mantido com o professor Joaquim Dols, da Universidade de Genebra, na Suíça. Eu acho que essa perspectiva mostra uma filosofia um pouco transatlântica que sai do Brasil, se insere o diálogo também com a América, com os Estados Unidos, não com a América do Norte. Embora, né, Leide, nosso grupo, o Sul Global, ele envolve a América do Sul e a América do Norte, a América Central, mas hoje eu vou fazer um recorte justamente apenas do contexto estadunidense, em diálogo com o contexto canadense. Depois aí eu passo o Atlântico, chego na Universidade de África do Sul, em Joanesburgo, e depois, né, Leide, a gente está bem motivado, a gente chega um pouquinho em Genebra, na Suíça, na Europa. Então, essa seria minha proposta, foram meus 3 últimos pós-doutorado. Eu queria trazer para vocês algumas reflexões que eu tenho pensado. Eu queria destacar que Leide existe porque nós somos Leide. E eu existo porque muitas pessoas são eu. Então,
Eu acredito numa perspectiva robotizadora que ninguém existe, nós somos. Eu não sou nada, né? Nós somos, né? Então, esse fortalecimento se deve justamente o concatenamento, o amalgamento ou simbiosamento de um grupo de pesquisa, né, chamado Grupo de Estudos Clínicos e Avançados em Linguagem, em que eu tenho o privilégio de coordenar esse grupo já por 10 anos. Nós estamos celebrando 10 anos de atividades acadêmicas na Universidade de Brasília, e também juntamente com a minha colega Paula Cobucci, da Faculdade de Educação, em que nós estamos desenvolvendo essa coordenação conjunta. Queria destacar que eu não sou o coordenador. Nós somos uma coordenação conjunta, uma coordenação horizontal, uma coordenação dialogada, uma coordenação responsiva, agentiva, transfronteiriça, respeitosa, dialógica. Eu acho que é essa a perspectiva que temos de pensar. Eu queria também, nesse momento, agradecer muito a parceria que nós temos, além de já fez o agradecimento, à professora Kátia Martins, da Universidade de York, no Canadá. A professora Kátia fez pós-doc comigo na Universidade de Brasília. Ela é professora hoje de português, lá no Canadá. E a iniciativa que nós temos das nossas lives, das nossas produções, também está no canal da professora Kátia. Então, você que está nos acompanhando agora no YouTube ou nessa aula agora, ou melhor, nessa roda de conversa, eu coloquei aí o QR Code. Vocês podem justamente nos seguir, podem compartilhar, né, essas informações com seus amigos, colegas e assim por diante. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, eu queria falar que algumas reflexões que eu vou trazer aqui é justamente reverbera o diálogo que eu tenho tido com o Lauro Sérgio Machado Pereira, que foi um aluno de doutorado na Universidade de Brasília e hoje é professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, o IFMG, né, Leide? A materialização dessas reflexões saiu num livro que eu organizei com o Lauro, chamado Internacionalização Decolonizando o Ensino Superior no Sul Global, né, que eu vou falar para vocês daqui um pouquinho acerca disso. E queria aproveitar a oportunidade também, agradecer muito ao professor Lauro Machado, Lauro Sérgio Machado Pereira, pelo diálogo, né? O Lauro é um querido parceiro já de 10 anos de amizade, de parcerias, e a gente materializou essas parcerias em vários artigos e também, inclusive, nesse livro publicado pela editora Routledge, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, mais uma vez, queria agradecer também ao Lauro pela toda a contribuição. Eu queria trazer para vocês algumas reflexões iniciais, e depois eu queria falar sobre o livro e sobre aquela entrevista que eu fiz, que o Samuel Carvalho fez comigo, do Instituto Federal do Norte foi do Norte, da Paraíba, né? De onde mesmo, o Samuel ou Leide? Rio Grande do Norte, do IFMA, Rio Grande do do Norte, IFE de isso, Rio Grande do isso. Norte. Isso, do IFE. Ele é assessor internacional do IFE de Rio Grande do Norte. Agradeço muito, Leide, pela sua ajuda aqui. Bem, então vamos lá, gente. Só para a gente refletir um pouquinho. Quando a gente fala de internacionalização da educação, talvez o que vem na nossa mente são algumas frentes, algumas forças globalizantes, neoliberais e colonialistas. Eu tenho pensado, refletido, que essa caracterização de que nós estamos no sul global é uma caracterização que foi dita e foi proposta por pessoas que estão no norte global. Então, eu fico perguntando, a Leide sabe, né, Leide, até aquele texto que eu publiquei recentemente agora, viu, gente? Eu vou fazer uma narrativa, ver se você lembra alguma coisa. São 3 horas da manhã, deixaram os homens entrar e as crianças ficaram. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Gente, alguém ouviu esse meme recentemente? Vocês viram esse meme? Teve repercussão no mundo? Você teve acesso a isso? Esse foi um meme que viralizou no Brasil, né? Até eu observei esse meme sendo repercutido no Brasil, no Sul Global, no Norte Global e assim por diante. Mas o que eu queria destacar para vocês, depois, né, Leide, eu posso até falar desse texto meu, tá no site da UNB chamado Que Sul Global é esse? Porque agora, gente, quando a gente fala de internacionalização, nós estamos falando que é a internacionalização do Sul Global. Mas eu fico me perguntando, que Sul Global é esse? Será que a gente está questionando as hierarquias e as relações opressivas que estimulam a produção de conhecimento e a educação como commodity e não como transformação social? Então, eu penso, não sei se vocês concordam comigo, gente, que hoje parece-me que tudo hoje, né, Cristina Landulfo, que é da Lab, parece que tudo agora é sul global. Mas eu fico me perguntando, mas que sul global é esse? Por que que a gente tem que ser chamado de sul global?
Então, a partir disso, gente, na minha percepção, citando Fun Clairol em 2002, nós precisamos de desaprender e reaprender sobre o que nós somos. Em outras palavras, a gente tem que fazer aquilo que a minha colega Catherine Walsh tem dito, nós temos de reaprender para aprender para nós aprendermos de novo. Só que para a gente aprender e reaprender de novo, na minha percepção, e citando esse livro Eu com Lauro, nós precisamos de remodelar esse cenário de educação global. Então, o que eu estou propondo hoje é uma reflexão com vocês daquilo que as pessoas têm chamado de decolonialidade ou de internacionalização decolonial, com aquilo que nós chamamos realmente de decolonialidades ou internacionalização decolonial. Eu percebo, gente, que hoje todas as políticas brasileiras elas estão alicerçadas num paradigma chamado de internacionalização colonial. Ou seja, a gente permite que os países que estão no sul global ditem os regimes e nós aplicamos esses regimes. Eu queria só fazer um adendo, por exemplo, uma reflexão sobre as políticas da própria CAPES e do CNPq. Vamos usar, por exemplo, como pano de fundo, a política chamada CAPES-Print e a política chamada Ciências Sem Fronteiras. Gente, tanto a política Ciências Sem Fronteiras quanto a política CAPES-Print, na minha percepção, é uma política completamente colonial, onde aquelas parcerias e colaborações educacionais são feitas com os países que estão no norte global. E a pergunta que eu queria trazer para nós refletirmos juntos é: será que não estaria na hora da gente desenvolver iniciativas daquilo que eles nos caracterizaram do norte global como sendo sul global? Ou seja, será que não estaria na hora da gente deixar de ser submetido ou constituído a esse colonialismo europeu, esse colonialismo estadunidense, esse colonialismo do norte, dos países do norte, e valorizar as parcerias, iniciativas com países e universidades, escolas que estão justamente no sul global? Então, gente, na minha percepção, embora na literatura o sul global e norte global são usados como termos para os estudos decoloniais, para mostrar essa desigualdade, né, das relações de poder, que suprimiu os conhecimentos, né, que a gente construiu juntos, mas o que eu estou propondo agora, viu, Leide, eu acho que expandindo um pouco aquilo que está naquele livro, na minha entrevista, que o que eu queria refletir agora é que sul global é esse? Que vozes são essas que nós vamos ouvir? Né? Talvez me lembra muito aquela perspectiva do Spivak, quando ele fala que pode o subalterno falar. Na minha perspectiva decolonial, o subalterno ele pode e deve falar. Só que, infelizmente, gente, cá entre nós, conversa entre nós, né? A gente não estabelece parcerias com o Norte Global, o Sul Global. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês, para a gente refletirem. Vou perguntar para a audiência aqui, Leide. Vai me falando os países, fazendo um favor, Leide. Eu vou pedir para vocês, fala para mim no chat, fazendo um favor, 10 países do Canadá ou 10 países da Europa que vocês conhecem. Sentem fazendo um favor. A Leide vai falando os países que vocês mencionaram. Apenas em. Vamos colocar, Leide, 20 segundos. Vamos lá, gente. Me ajuda fazendo um favor. Cite 10 países de Europa, e América em que vocês já ouviram falar de colaborações ou iniciativas ou coisa do tipo. Citem fazendo um favor. Tá surgindo manifestações, Leide, que eu não estou enxergando. Não, professor. Vê no chat. Vamos ver. Estou Se olhando. vocês quiserem colocar Ah, no chat, vamos lá. a Vamos Elaine lá. citou Polônia Cite e 10. Rússia. Polônia, Rússia. Vamos lá. É, a Continue fazendo um Elaine favor. citou. Continue. É, o Aliás, gente, Davi, o David, Alan citou Holanda, a Alemanha. E a Alemanha? Holanda e Alemanha. Cite outras, fazendo um favor, Leide. Tá Não. chegando. Pode ficar à vontade, gente. A Josemara Cardoso citou Sérvia, Alemanha, França, Espanha, Portugal, Suíça. A Ó, já Cristina, Estados passou. Unidos, Canadá, França, Inglaterra, Croácia, Escócia, Irlanda, Itália, Portugal. Leide, acho que já passou de 20 aí nessa lista inicial. Não passou já? Já, Não, já já, passou de um, 20. dois, Já passou. três, já.
Conta. Já Já sim, passou, já, com né? a Bom, Jacimara passou. então vamos lá. Então vamos lá. Agora eu pergunto para vocês. Quantos países que há em África? Quantos países que há em África, gente? Tá difícil a pergunta, não tá não? Vê se alguém manifesta, Leide. Quantos países há em África? É, a Jacimara fala mais de 50, Cristina, muitos, Alejandro Barros, 54, Luísa Cruz, 54, Alejandro, a União Africana reconhece 55. Alguém no iPhone disse, confesso que não sei. Exatamente. Ah, o Alejandro é suspeito, Leide. Quem que falou 54, 55? Fala o nome do outro professor, da outra professora que falou 50. Foi a Luísa A Luísa. Cruz, isso. A Luísa Os Cruz. dois E quem? falaram, Alejandro falou 54 e a Luísa Cruz falou 55. E o Alejandro contribui mais ainda, falando que a União Africana reconhece 55. É, ó, esses dois pesquisadores, gente, Leide, vamos falar entre nós, são referências da área de estudos africanos. Certo? Especialmente a Luísa, depois ela vai falar um pouquinho Leodália. quem é ela para vocês. E também o Alejandro, é meu colega, entrou na nossa grande aquisição na Universidade de Brasília, com meu grande amigo agora, né, Alejandro, da Universidade de Brasília, no curso de Relações Internacionais, com foco em raça, gênero, sexualidade e outras intersexualidades. O Alejandro é referência na área de estudos africanos. Então, mas você percebeu, gente, que nesse exercício que nós temos agora juntos, quando fala de África, a gente fala assim, é muitos países, ou África, deve ser muitas línguas, mas a gente não tem números, porque a gente não conhece África. Então, o convite que eu gostaria de falar para vocês, que os 55 países de África reconhecidos pela União Africana e os 54 que estão cadastrados na ONU, eles devem ser conhecidos, tá claro, gente? Por exemplo, no ano de 2024, existe um país africano que está completando 60 anos de independência. Eu pergunto para vocês, que país africano é esse? Muitos de nós não vamos saber. É a Zâmbia. Zâmbia teve um presidente chamado KK. KK foi presidente da África e ele, KK, teve um grande impacto na cultura zambiana, assim como o próprio Nelson Mandela teve justamente influência na cultura no continente africano, mas especialmente na África do Sul. Então, gente, o convite que eu queria passar para vocês, só para a gente refletir juntos, vamos conhecer a África, né? Vamos conhecer a África como a gente conhece Estados Unidos, como a gente conhece Angola, a gente conhece, viu, Lídia, já falando Angola, porque para mim já vem uma África, mas como a gente conhece França, como a gente conhece os pensadores da América Latina, que a gente não valoriza tanto, que deveríamos valorizar muito mais. Então, eu queria trazer essa reflexão inicial para nós pensarmos. Agora, o que pode nos ajudar a lidar com vamos chamar a Lady, com esta África-centricidade, África línguas, África culturas? Eu acredito que a linguística aplicada à crítica, concebida como um campo da linguística aplicada que visa a transformação de indivíduos à sociedade, poderia nos auxiliar para nos encontrarmos alternativas para essa internacionalização da educação superior. Em outras palavras, a linguística aplicada, compreendida como sendo uma área, um campo científico em que alinhava as perspectivas de pensamento, as perspectivas de desejo e a perspectiva de ação, a partir da compreensão de questões de poder e desigualdade, a compreensão histórica dessas relações, que propicia condições para uma transformação social, que reflete e dialoga com a teoria crítica, com a teoria feminista, pós-colonialista, pós-estruturalista e pedagogia antirracista, a gente poderia falar que isso é linguística aplicada. Me desculpe, gente, não dá mais no século XXI, depois de Cristo, a gente entender a linguística aplicada como sendo aplicação de teorias linguísticas, ou achar que a nossa aula de língua deveria ser para nós ensinarmos o quê? Deveríamos ensinar justamente os verbos, os advérbios e assim por diante. Eu acredito que nós precisamos de interceder nessa linguística aplicada e compreender esse âmbito social.
Então, eu quero hoje, gente, Leide sabe, meu grupo sabe, eu quero discutir, dentro de uma aula de inglês ou de português para estrangeiros, justiça social. Eu quero discutir, tendo uma aula de línguas, ou de língua portuguesa, ou de línguas estrangeiras, ou línguas adicionais. Eu quero discutir o quê? Eu quero discutir o que é ser mulher na sociedade. Eu quero discutir o que é ser negro na sociedade. Eu quero discutir o que é ser pobre na sociedade. Eu quero discutir o que é fazer política propositiva para essa sociedade. Embora muitos colegas, pesquisadores que eu respeito muito no âmbito da linguística aplicada, tenham fazendo pesquisa sobre essas comunidades, eu estou preocupado hoje em fazer pesquisa com essas comunidades. Eu e o professor Alejandro, nós vamos começar um projeto agora, né, Alejandro? Aquele projeto que a gente vai iniciar em 2025, nas relações internacionais, que nós estamos pensando em criar uma proposta de uma internacionalização solidária. O que seria essa internacionalização solidária? Eu quero que um aluno localizado numa comunidade marginalizada em Brasília, entenda-se Ceilândia, Sol Nascente, Samambaia, Varjão, e também São Sebastião, são essas 5 regiões que nós vamos fazer um trabalho, com uma escola pública dessa localidade, para fazer o quê, gente? Para justamente fazer um trabalho com os alunos da educação básica e o ensino médio, para que esse aluno no futuro seja um embaixador, seja um cônsul, esteja no Itamaraty ou coisa do tipo. O que eu estou propondo com o professor Alejandro, a gente vai propor juntos, e também vamos convidar outros colegas, sabe, como o professor Vinícius, ou o professor Jatobá, e vários colegas que desejarem participar da nossa iniciativa, é que a gente destrua justamente uma parede que há entre a Universidade de Brasília e a sociedade, e que a gente justamente transforma essa sociedade. Tente imaginar, né, Leide, um aluno lá do Sol Nascente, do ensino médio. Aí daqui um dia esse aluno é o nosso aluno na Universidade de Brasília, em Relações Internacionais. E tente imaginar, formando esse aluno, ele vai ser diplomata, entra no Itamaraty. Depois esse aluno é nosso cônsul, é nosso embaixador. Não sei, gente, como você sentiria, mas eu ficaria muito alegre de ver um aluno meu, justamente ser um embaixador do Brasil, né? Eu tô falando, gente, que hoje, graças a Deus, hoje, com muito, né, com o apoio de muitas pessoas, eu cheguei a ser professor na Universidade de Brasília e hoje eu estou no INEP, em outras ações, mas eu sou um aluno de escola pública, eu sou um corpo negro, um corpo marginalizado na sociedade, numa Coab em São Paulo, em que pai e mãe pegavam algodão. E o que me transformou minha vida, eu posso falar para vocês, o que transformou minha vida, gente, foram 3 pessoas que me transformou minha vida. Uma foi Paulo Freire, em que eu tive o privilégio de ser aluno Paulo Freire, na iniciativa da Unicamp chamada Unicamp de Portas Abertas. Paulo Freire transformou minha vida. Depois, minha vida ela foi transformada por uma querida amiga chamada Laura Micoli, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, uma pessoa que eu tenho ela no meu coração de uma forma muito carinhosa. Eu comecei a ler Laura Micoli no ensino médio, e Laura Micoli, ela me transformou juntamente com Rosinda. Eu até brinco, não sei, Rosinda e Laura Micoli são pessoas que transformou a minha vida. Laura Mickley, por meio de leituras que eu tive no ensino médio, e Rosinda Ramos, que é professora titular da PUC São Paulo, ela transformou minha vida, Rosinda, justamente por compreender que as nossas relações acadêmicas, elas não podem ser estabelecidas apenas na universidade, elas têm que ser estabelecidas na vida, para com a vida e com a vida. E para terminar, uma outra pessoa que me transformou minha vida foi o professor Kanavira Rajagopalan, da Unicamp. Eu falo do Raja com muito carinho, porque o Raja, por ser indiano e por assumir uma afrocentralidade, uma afro-brasilidade, a gente tem escrito alguns textos, livros juntos, e tem me refletido o que que é fazer linguística aplicada. Perceba, gente, que eu não estou falando para vocês o que é linguística aplicada. Eu estou preocupado o que é fazer linguística aplicada. E aí eu vou colocar para vocês algumas referências, caso vocês desejem depois justamente aprofundar as suas leituras. Eu acredito que o livro Innovation Challenging na Applied Linguistics from the Global South, pelos meus queridos amigos Alasdair Penicook e Sinfrey Bullock Marconi, e também o Pós-Humanismo do Applied Linguistics. Eu queria falar desse livro, vou falar dos dois, né, Leide? Mas o livro Pós-Humanismo foi um livro que gentilmente o Penicook dedicou. Ele falou que
Esse livro, quem motivou ele a escrever esse livro foi uma colega da UEL e eu da Universidade de Brasília, com o nosso grupo de pesquisa. Eu fiquei até honrado de ver o Pennycook ele mencionar nosso nome, né, nesse livro. Ele acredita, ele cita no livro que as contribuições que nós trouxemos para um debate com ele, pautado em Paulo Freire, o ajudaram a refletir sobre esse assunto. E esse livro, Innovation Challenge in Applied Linguistics from the Global South, é um livro que foi publicado pela Routledge em 2019. E 2025, Oséias Viana Júnior, que é professor da Universidade do Recôncavo do Pernambuco, e eu, juntamente com o nosso grupo, estamos traduzindo esses dois livros para o português. Tanto o Innovation Challenge in Applied Linguistics, quanto o livro Pós-Humanismo, a Applied Linguistics Pós-Humanista. Também gostaria de retomar, justamente, reconhecer que essa perspectiva que nós temos tomado como grupo, ela alicerça na perspectiva do livro Por uma Linguística Aplicada e Disciplinar, do professor Moita Lopes, e o livro Desinventando e Reconstruindo Linguagens, pelo professor, meu querido amigo Sinfrey Marconi e também o Alasdair Pennycook. O Raja, em 2003, escreveu esse livro, para mim, um livro seminal na nossa área, por uma linguística crítica, linguagem, identidade e questão ética. E eu, juntamente com a Lab, a Cristina está aqui, Landulfo, né, Cristina? Queria parabenizar tanto você quanto o Doris pelo trabalho feito na Lab, onde tem visibilizado um fazer da linguística aplicada. E aí, Cristina, até a gente organizou esse livro pela Lab mesmo, chamado Políticas e Políticas Linguísticas. Nós escrevemos esse livro em 2013, esse livro pela editora Pontes. E também coloquei esses dois outros livros, né, Leide, que a gente tem algumas produções que a gente fez agora pela editora Rockler, tentando falar um pouquinho sobre essa linguística aplicada. E aí, gente, aí vamos falar assim, porque essa produção intelectual, ela foi feita para preços do norte global. Eu acho que um livro desse está muito inacessível para o nosso público. E pensando nisso, nosso grupo de pesquisa organizou uma coleção agora de livros voltados para a linguística aplicada à crítica. A gente trabalhou muito, né, Leide? A gente já produziu, né, Demar, mais de 15 livros em um ano e meio, né? E a gente tem esse projeto, mais acho que 30 livros estão sendo gestados. São livros de vários pesquisadores do Brasil e fora do Brasil, discutindo ensino de língua portuguesa e base nacional comum curricular, discutindo PIBID, discutindo semântica, discutindo inclusão, fazendo conexões entre Brasil e Estados Unidos, discutindo letramentos em ensino, discutindo questões críticas e decoloniais, discutindo atitudes investigativas, discutindo questões de fala e escrita na escola, discutindo formação de professores, educação de professores, discutindo educação básica, discutindo línguas locais, semântica, políticas linguísticas, perspectivas decoloniais e apresentando o último livro nosso agora, chamado O Mosaico Didático, que foi uma homenagem que a gente fez ao professor Joaquim Dolls, da Universidade de Genebra, na Suíça. Esses são os livros. São 4, 8, 12, 16. Olha, gente, já está com 16 livros, né? A gente publicou 16 livros em um ano e 6 meses, né, Leide? A gente começou esse projeto. Esse eu estou falando de uma editora só. Nós temos outras editoras, né? Mas a editora que eu acho que traz uma contribuição mais significativas para o bojo da linguística aplicada à crítica é a coleção de estudos críticos de linguagens. E aí, gente, eu gosto de agraciar pessoas com presentes. Eu não conheço vocês ainda, mas eu queria presentear vocês agora. Então, quem tiver a oportunidade de baixar agora esse livro você pode baixar em PDF para você, tá, gente? Esse é de presente, é chamado Praxeologias do Brasil Central, em que eu, minhas colegas Rosane Rocha Pessoa e Carla Conte, a gente apresenta um pouquinho o que a gente tem feito na região Centro-Oeste, né? Então, uma região marcada pelo cerrado, pela resistência, e a gente continua nessa existência e nessa resistência. Agora, nessa parte final, eu acredito que eu devo ter em torno de 10 minutos, né, Leide? 10 a 15 minutos para eu terminar essa minha apresentação 15 inicial. minutos, professor. 15 minutos, então ótimo. Nesses 15 minutos finais, eu queria falar do meu caçula, né, gente? Não sei, mas todo mundo pode ter filhos, mas geralmente o papai gosta de falar do filho caçula, o que nasceu por último. Então, esse meu livro, juntamente com o Lauro, foi o último livro que nós organizamos, e foi nossa segunda produção intelectual fora do Brasil, chamado Decolonizing the Internalization of Higher Education in the Global South. Eu queria apresentar para vocês algumas reflexões que a gente faz nesse livro. Esse livro, gente, ele é composto de capítulos de colegas do Brasil, tá? Do Brasil, tá? Não é nada, nada dessa questão do sul global, nada do norte global.
E esses colegas, eles têm discutido a internacionalização dentro de contexto histórico, econômico, acadêmico, político e administrativo. Então, os capítulos dessa nossa obra, eles abordam temas tais como educação linguística crítica, formação crítica de professores, interculturalidade, práticas translíngues e discussão e justiça social. Essa é a nossa proposta. Então, o que que nós fizemos? Esses colegas que estão, no nosso livro são colegas que atuam na educação básica, técnica, tecnológica e profissional. Esse foi o recorte que nós fizemos. Porque, gente, cá entre nós, hoje é legitimado muito na academia o que se faz nas universidades. Mas eu me pergunto, o que a gente faz nos institutos federais do Brasil? O que que a gente faz nesses locais? Por eu ter hoje, Leide, pode me corrigir? Eu acho que eu tenho mais de 95% dos meus orientandos hoje, de mestrado, doutorado e pós-doutorado, são professores que atuam nos institutos federais do Brasil. Eu tenho orientandos que estão em Tocantins, Maranhão, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, né, Leide? Minas Acre, Gerais, Acre, Rondônia. Acre, Acre, Rondônia, Roraima, né? Não é Roraima, é Roraima, por uma questão, né, Leide, para mostrar a identidade daquele local. Então, para eu estar com um grupo de pesquisadores que trabalham em institutos federais, motivados pelo meu grande amigo Vitor Soares, que é assessor internacional do IFMA, do Instituto Federal do Maranhão, que tem feito, né, Leide, um belíssimo trabalho, o Wilton Soares, na área de internacionalização, nós organizamos essa obra. E a Routledge, ela topou essa obra. A gente tem vários capítulos. Eu vou mandar para vocês os slides depois, esses capítulos. A gente faz uma discussão, Renata, Maíra Soledad e eu, uma discussão cartográfica sobre o processo de internacionalização que foi feito nos cursos de pós-graduação no Brasil de 2022. Eu coloquei errado aqui, gente. É 2002, 2012 até 2022. Esse foi o recorte dos últimos 10 anos que nós justamente fizemos esse trabalho. Depois, a Fernanda Leal, a grande pesquisadora da UFSC, que falou um pouquinho sobre esse confrontar desse imaginário colonial e estabelecendo, não fronteiras, mas os limites dessa crítica eurocêntrica que nós temos dessa educação. Depois do capítulo 3, a gente discute um pouquinho sobre Adriana Genconi, juntamente com o Henrique Martinez, algumas possibilidades ou reflexões sobre como vivenciar a internacionalização no sul global ou nos sus globais. Depois, Antônio Ferreira e Luciano Salavieri são colegas também muito renomados da nossa área. O Antônio, que estava na CAPES, no setor de internacionalização, e a Luciene Salavieri, que é um grande nome da internacionalização do ensino superior no Brasil, discutindo um pouquinho sobre as políticas, né, do PEC-G e o PEC-PG. Né, acho que é bem interessante a gente refletir nisso. E depois, Larissa, juntamente com a Luciana Slavieri, falando um pouquinho sobre a universidade, a integração universitária, e os mecanismos para a governança global, mas tendo como foco o BRICS, o grupo socioeconômico chamado BRICS, o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Depois, uma discussão da Larissa, juntamente com a Slavieri, discutindo o caso a UGM. Eu acho que é bem interessante a gente compreender essas associações, dentre elas a Associação de Montevidéu, o que que tem pensado o grupo de Montevidéu, o que tem pensado sobre esse capital social e essas parcerias que eles têm com o Sul Global. Depois teve um texto bem interessante, que eu gosto muito desse texto no nosso livro, da minha querida amiga Elizabeth Monteiro de Aguiar Pereira, que é justamente da Unicamp, um grande nome da Unicamp, discutindo um pouquinho sobre o que que seria esse processo de internacionalização nas universidades contemporâneas do Brasil. Depois, a Juliana Evelyn da Silva e a Zeli Maria Biesco Franco discutindo um pouco sobre esse processo daquele que ele chama de inglês como língua de instrução, o MI, né? Que é English for Media Instruction, que é tentar ver se essa proposta ela reflete ou retrata uma colonialidade. Se reflete ou retrata, que colonialidade é essa? Acho que para se pensar. Depois a Sharon Stein e a Shonana Shimata, nós convidamos alguns colegas fora do Brasil, que são colegas que
tem feito o movimento decolonial para discutir um pouquinho sobre esses estudantes do Sul Global, né? Ouvir esses estudantes, que estudantes são esses, né? Que espaços são criados para as discussões mais acadêmicas, mais pedagógicas, né? Para essas complexidades que nós temos dentro desse processo. Depois a Joyce Walsen e a Elizabeth Bartoli Ferreira discutiram um pouquinho, um texto, né, Leide? Eu gosto muito desse texto, também discutindo sobre as políticas do programa, dos programas da Universidade Federal do Espírito Santo, o que que eles têm feito lá de ações e avanços no Espírito Santo. Depois o Anderson Navaleco Marques, que é colega querido do Instituto Federal, ele está no Paraná, esse querido colega, e discutindo um pouquinho sobre as práticas locais que estão feitas lá, mas a partir de uma perspectiva translíngue de colaboração, visando a reconexão, né, com repertórios diversos, naquele contexto. E o Tiago, a Veronese e a Sabrina Cibianti discutindo também os avanços que estão sendo feitos a partir de uma interface entre institutos federais e universidades públicas brasileiras, né? Eu acho que é um texto bem interessante para nós pensarmos. E por último, um texto, ó, não o último, o penúltimo texto da Egleslaine Dinex, com a Marina Morosini, discutindo um pouquinho sobre o impacto dos grupos de líderes da internacionalização em casa e a gente pensar o que que é fazer uma internacionalização em casa e para casa. E por último, justamente o texto do Wagner Barros, da Maria Perpétua e do Sérgio, discutindo um pouquinho sobre a Universidade do Amazonas, o que que eles têm pensado de internacionalização. Vocês perceberam, gente, que a nossa ideia nesse livro era tentar mostrar o que está sendo feito em várias regiões do Brasil. Laura e eu estamos iniciando um novo projeto agora, que é um novo livro, em que a gente vai apresentar outras regiões do Brasil. E depois a gente vai ter um terceiro livro pela Routledge, discutindo um pouquinho sobre a internacionalização do ensino superior. Porque esse livro nosso, embora ele fala também de algumas iniciativas de universidades federais, mas o foco dele é educação básica, técnica, tecnológica e profissional, em diálogo com universidades federais. Agora, o nosso outro livro, a nossa ideia é dar um retrospecto do que está sendo feito nos institutos federais e um terceiro livro que está sendo feito nas universidades públicas brasileiras. Eu coloquei as referências aí para vocês. Se vocês desejarem depois obter essas referências, eu queria só falar de vocês de uma referência que eu coloquei aí, viu, Leide? Mas eu queria pontuar que recentemente eu não tenho utilizado tanto essa perspectiva do Boaventura de Souza Santos. Eu quero, viu, Leide, explicitar isso, porque quando a gente fala, Leide me ensinou no processo de orientação, quando a gente fala do histórico do Sul Global, eu acredito que o Boaventura de Souza Santos ele trouxe significativas ponderações para a gente compreender as epistemologias do Sul. Só que justamente devido a alguns episódios, eu vou usar a palavra episódios, tá, ladies? Porque, né, episódios ou experiências vivenciadas por colegas que explicitaram uma outra perspectiva desse pesquisador, eu, particularmente, não tenho trabalhado muito na perspectiva do Boaventura de Souza Santos de compreender essas epistemologias do Sul. Mas, por um aspecto histórico, eu acredito que ele trouxe significativas contribuições para o processo da compreensão das decolonialidades. E aí depois eu posso falar para vocês um pouquinho mais, nesse momento de diálogo, tá, gente? Se vocês quiserem que eu fale um pouquinho sobre qual é a corrente, qual é a postura epistemológica, ontológica e praxeológica que nosso grupo está alinhavado, né? Eu acho que seria de suma importância para a gente compreender um pouquinho desses movimentos decoloniais. E para isso, gente, eu terminaria minha apresentação aqui para vocês. Eu queria destacar que tudo isso que eu tentei conduzir vocês agora é para a gente pensar local e agir global. Eu estou aqui na reunião do G20 não para falar no G20 sobre aspectos globais. Eu não estou nesse momento agora político propositivo para discutir com os líderes governamentais, os líderes presidenciais, os líderes de vários países do G20, os aspectos de política global. Eu estou interessado em discutir política local, porque não dá para a gente falar de globalização se a gente não falar de localização. Então, a minha perspectiva agora é justamente falar para esses líderes, falar nos eventos aqui que eu fui convidado, sobre o que que seria um agir local. Para isso, o Caragara já foi brilhante, né, quando ele disse que nós precisamos de pensar local e agir global. Eu acho que quando a gente age globalmente, a gente pensa
A gente pensa localmente e age globalmente. Eu acho que essa perspectiva vai nos ajudar a gente compreender o que é uma cidadania planetária. E para terminar, gente, eu deixei meus contatos para vocês, tanto o meu WhatsApp quanto a meu e-mail para vocês. Aqueles que desejarem me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram é bem fácil, é Kleber Aparecido Silva, né? Você me encontra nas redes sociais, vai ser um prazer interagir com vocês também. E também pensar em parceria juntos nesta toada, né? E eu terminaria, Leide, né, nesses 2 minutinhos finais, para falar para vocês que o que eu tenho pensado hoje de política para o Sul Global é a gente pensar justamente nas vozes dos subalternos. Eu acho que nós precisamos de parar de fazer pesquisa sobre comunidades. Meus orientandos e eu temos pensado da necessidade e da importância da gente entrar nas comunidades e ouvir essas comunidades. Então, nós trabalhamos, né, Leide, com algumas comunidades em Brasília. Mulheres em prisão, meninos de rua, meninos e meninas em escolas públicas da periferia, dos institutos federais, né, Leide? Políticas linguísticas, internacionalização. Estamos trabalhando agora fortemente com a comunidade surda, com a comunidade indígena, com a comunidade de imigrantes em crise e com a comunidade negra. E por eu ser um homem negro, eu estou muito interessado em compreender as interseccionalidades que interfaceiam o meu corpo negro. Eu estou, viu, Cristina, em homenagem a vocês aí da Bahia. Eu estou com uma roupa baiana, é uma roupa que eu ganhei de Salvador, tem toda a representação depois de Salvador, porque eu queria só terminar com esse tom, tá, Leide? Com esse tom. Quando eu adentrei o INEP, o meu sonho era justamente ter um olhar diferente sobre as questões sociais do Brasil. Gente, eu vou terminar com esse tom, tá? Eu fico até meio emocionado, mas quando eu vi a minha proposta, o meu pensar materializado numa redação do Enem de 2024, eu te confesso, gente, não há prêmio maior do que isto, tá? Então, quando eu vejo uma redação que discute as questões de herança africana e que eu não sou eu que propus a redação. Nós propusemos essa redação. Tá claro, gente? Nós propusemos essa redação. Porque eu não existo, eu existo com o coletivo. Então, a minha coletividade me fez ajudar o INEP a propor uma redação sobre esse assunto e ver questões sociais interfaceando as questões do Enem. Eu tô vendo agora, eu termino minha fala com esse tom. Eu acho que isso é política propositiva, gente. Isso é política propositiva. Quando você começa a criar critérios ou reflexões para que as pessoas adentrem os âmbitos acadêmicos universitários, com reflexões sobre direitos humanos e que direito humano é esse, e reconhece que África não é, África não é país, África é continente. E que nós do Brasil, nós falamos o português de Portugal, nós falamos o português africano. Lélia Gonzalez já dizia isso muito tempo atrás. A minha querida colega Rosa Virginia, da UFBA, já falava isso muito tempo atrás, que a gente fala português africano. Por isso que a nossa iniciativa hoje no Museu da Língua Portuguesa de São Paulo que eu queria que vocês vivenciassem e experienciassem o museu. Vai lá em São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa, que na minha perspectiva não deveria chamar Museu da Língua Portuguesa, mas deveria chamar Museu das Línguas Africanas e das Línguas Brasileiras. A gente contribuiu com o museu com repensar agora de África. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de sair em São Paulo,